A Argentina confirma o primeiro caso de coronavírus no país. Vamos conhecer agora um pouquinho como funciona a superterça das primárias nos Estados Unidos, que podem levar Bernie Sanders, o socialista, a disputar a presidência com o Donald Trump, né? Prévias estaduais culminam na superterça, com votações em 14 estados que podem decidir o candidato democrata ao não o Planalto, mas a Casa Branca, né? Nos últimos meses, membros de um mesmo partido político norte-americano, o democrata, debateram, ridicularizaram-se e até se humilharam mutuamente ao vivo na televisão, na esperança de se tornarem um candidato presidencial de sua legenda em 2020. Eles também gastaram dezenas de milhões de dólares em campanhas difamatórias na TV, até usando as respectivas contas nas redes sociais, para citar um exemplo recente, com o fim de criar citações fictícias danosas um sobre o outro, mais precisamente no caso de Bloomberg sobre o Sanders. É um festival de pancadaria estranho e feio, parecido com assistir a um esquadrão de fuzilamento circular, onde a galera ali é do mesmo espectro ideológico, aparentemente da esquerda norte-americana, né, os democratas, como formulou um estrategista político norte-americano que alcança seu clímax na assim chamada Super Tuesday, ou Super Terça. Até o fim deste 3 de março, o mundo terá uma ideia muito mais clara sobre quem poderá ser a pessoa que desafiará o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, na eleição em novembro. Mas como um candidato vence a superterça ou o jogo das primárias estaduais norte-americanas em geral? Como ganhar o jogo das primárias, né? O democrata é que conseguir 1.991 pontos, na verdade denominados delegados, mas a ideia é a mesma, se torna o candidato indicado a presidente norte-americana pelo partido. Isso é o que se chama ganhar o jogo. Onde entra a superterça? Mais ou menos 1.350 pontos estão em jogo na superterça, o que faz dela a maior cesta de frutas a ser abocanhada num só dia. É o período de 24 horas em que o maior número de estados, territórios e jurisdições norte-americanos realizam eleições primárias, mas, óbvio, 1.350 pontos não bastam para vencer o jogo todo. Bis da dianteira, né? As projeções mais recentes mostram que o primeiro dos 3 Bs, o Bernie Binden e Bloomberg, o senador Bernie Sanders, deverá conquistar o maior número de delegados nessa superterça, mais de 500. O ex-vice-presidente, o Joe Biden, ficaria com cerca de 300 contra 200 para o ex-prefeito de Nova York, o Michael Bloomberg, e 100 para a senadora Elizabeth Warren. O restante se distribuiu entre os demais candidatos. Sistema de pontos. Embora alguns estados possuam mais delegados do que outros, como a Califórnia com 415, o Texas com 228, até Maine com 29, Vermont 16, ou o território da Samoa Americana com 6, durante as primárias todos são mais ou menos iguais. Isso porque o vencedor não leva tudo. Na primária... Ô Pedrão, Oi. eu tenho R$5 de jogo, que foi 7, né? Só a cerveja deu 35 conto. E o negócio que nós distribuímos deu 10 conto. Beleza. Falou aqui, ó. Fecha você aqui pra você ver. Aqui, cerveja Heineken. Tranquilo. R$4,98. 34,86. Certinho? Certinho. E 10 nós juntou, comprou carne, mandou um pão. Combinado. Aí você me deu 50. O vencedor não leva tudo. Numa primária, os pontos são distribuídos de acordo com a porcentagem de votos de cada candidato em determinado lugar. Assim, quem obtém 20% dos votos da Califórnia fica com mais de 80 delegados, né? Um bom passo em direção a 1991. Isso incentiva os candidatos a quererem ser atraentes para muita gente em muitos lugares. E anula a ideia de que alguns estados sejam azuis, democratas ou vermelhos, republicanos. Expressam tantos mapas eleitorais nos Estados Unidos, mas essa ideia aí acontece mais nas eleições presidenciais, né? E depois da terça-feira, o show continua para alguns, né? Para os candidatos com mau desempenho na super terça, o destino estará selado pela matemática. Ela é esteticamente improvável que obtenha uma indicação, portanto, fim de jogo. Assim, os norte-americanos que votarem no estágio posterior terão um campo de escolha bem mais reduzido. Por exemplo, 2 candidatos em vez dos 20 iniciais. Os sobreviventes continuarão tentando obter o máximo possível dos 2.500 pontos ou votos de delegados restantes. Isso ocorrerá nos próximos meses e em dias esparsos, nada comparável à superterça. Esse processo se encerra numa nuvenzinha de fumaça em 6 de junho, com o caucus, misto de convenção partidária e votação das Ilhas Virgens Americanas, que considerará os últimos 11 pontos. A Convenção Nacional Democrata, esta é a parte mais estranha do processo pré-eleitoral, que faz muitos norte-americanos jurarem que nunca mais vão jogar o jogo das urnas, né?
Se até o fim das primárias democráticas nenhum candidato tiver obtido o mínimo de 1.991 pontos, ocorre uma segunda rodada. Só que a população não vota novamente, como seria de esperar. É aqui que entram em cena os superdelegados. Como anjos de glória ou da morte, dependendo do ponto de vista, eles descerão à Convenção Nacional Democrata em Milwaukee, no Wisconsin, em julho. E fazem parecer 750 pontos bônus. É o elemento coringa do jogo, pois os superdelegados podem dar seus votos ao candidato que quiserem, desequilibrando totalmente a balança, independentemente se o cara estiver à frente, né? Se algum candidato estiver à frente, que pode no final perder. Os novos pontos no jogo, o mínimo para um candidato vencer passa para 2.376, mas com seu bônus para distribuir à vontade, os superdelegados são quem coroa o rei ou a rainha. A única certeza é que até 16 de julho haverá apenas um candidato ou uma candidata democrata de pé, e ainda mais ferido do que nas eleições primárias da superterça. E aí é melhor ela ou ele te deixar para trás do esquadrão de fuzilamento circular para enfrentar um mês de partido de boxe na eleição presidencial de 2020, desafiando o presidente o Donald Trump, né? Então é isso aí. Espero que vocês... Vamos falar um pouquinho mais de notícias aqui, né? Queremos conhecer você melhor, a Feira do Livro, Adolfo, podcast. Judeus progressistas repudiam em homenagem da Federação Israelita do Rio Crivella. Alinhado com Bolsonaro, ativismo evangélico ganhou força, diz autor de livros sobre a Igreja Universal, né? Acho que eu já falei sobre isso aqui. Apoio de democratas moderados a Biden é a estratégia para barrar o Bernie Sanders. Democratas moderados se unem a Biden às vésperas da superterça. Eleições em Israel, Netanyahu lidera a operação, mas segue sem maioria no parlamento. Paloma França, Amorim, você não estava aqui e jamais estará. Mortalidade de bebês indígenas no Brasil sobe com a saída de cubanos do país médico. Imagens de satélite mostram a redução drástica da poluição na China. Leia a íntriga do discurso de Lula ao receber o título de cidadão honorário de Paris, né? Ele acusou os Estados Unidos de interferir na política mundial por causa de petróleo. Chile, em evento contra feminicídio, Pinheira diz que mulheres são culpadas por abuso. Olha só, absurdo, né? Amigo Bouchard desiste de candidatura pelo Partido Democrata e apoia o Biden agora, né? Todo mundo se unindo aí contra o Bernie Sanders. Nunca estive tão motivado a lutar pela democracia, segundo Lula em Paris. Na França, Lula encontra Mélenchon, Sebastião Salgado e François Hollande. Hoje na história, né, o Reino Unido proíbe o comércio de escravos nesse mesmo dia, em 1807, ou seja, dia 3 de março. De janeiro a dezembro, 12 fatos para entender a escalada de tensão entre os Estados Unidos e o Irã em 2019. Muros de Santiago se transformam em meios de comunicação. Celso Amorim, México e Argentina pode formar ente do bem na América Latina. Especial Colômbia, 3 anos do Acordo de Paz. Saiba como viu o podcast História hoje. Mark Weisbrot, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, fez uso criminoso da Lava Jato no Brasil. Feminismo, PT, Lula e Lava Jato, protagonismo de Marisa à frente do Brasil. Centros anti-aborto financiados por Grupo do Zé enganam mulheres na América Latina. Houve fraude em reeleição de Ivo, mostra a análise publicada pelo Washington Post. Sanders admite que Estados Unidos derrubaram o governo do Chile, Guatemala e Irã. Paulo Freire e a pedagogia da igualdade. Então é isso aí. Hasta la vista, até a próxima.